Essa pesquisa ela tem origem justamente na minha infância. Eu sempre tive um interesse muito grande de entender um pouco a história do bairro do Jardim Botânico, e mais por vários motivos, várias circunstâncias da vida, eu fui adiando essa pesquisa, e calhou que eu tive essa oportunidade de desenvolver no âmbito do Departamento de História da PUC, aqui do Rio de Janeiro, sob a supervisão do Edmilson, e foi muito interessante. Foi uma pesquisa que demorou um pouco, por circunstâncias também, enfim, e eu fico muito feliz de estar aqui fazendo essa live de lançamento desse livro, que, como o Douglas colocou anteriormente, tem muito a ver com a minha relação afetiva com o bairro e com a minha relação também como historiadora. Então, meio que se mistura um pouco na minha história individual e a minha trajetória acadêmica, né? Então, eu começo o livro falando um pouco sobre essa minha relação propriamente com o bairro, falo das ruas do bairro, como eu vivenciei essa experiência aqui no bairro desde criança. Vim para cá, para o Jardim Botânico, com 4 anos de idade, em 1981, e eu estudei nas escolas públicas daqui, da região, e foi quando eu fui abrindo o olhar, a curiosidade inerente, a curiosidade infantil, e depois a curiosidade inerente ao nosso ofício de historiador, e caminhando pelas ruas do bairro, eu fui descobrindo algumas histórias, através do que eu via dos mais velhos na época, posteriormente dos meus colegas da escola, das escolas, especialmente da Escola Municipal Camilo Castelo Branco, que é aqui na Rua Pacheco Leão, e meus colegas falavam muito que existiam fábricas, que os pais, os avós haviam trabalhado em fábricas têxteis, e aquilo me deixou muito, muito curiosa. E também tinha um outro lado, de alguns colegas que moravam, e ainda moram, na comunidade aqui do Horto, né? Então, eu acabei tendo uma certa proximidade com a comunidade do Horto, e com esses descendentes desses trabalhadores têxteis. Então, foi cruzando um pouco isso, essas histórias que eu fui construindo, que eu construí essa narrativa a partir do meu olhar, a partir dessas experiências, e também com apoio, com as sugestões e dicas também dessas pessoas que estão aqui presentes hoje na live. Então, se não fosse esse olhar, essa perspectiva deles de me trazerem umas contribuições importantes, e foi assim que eu fiz. Então, eu procurei falar um pouco dessas ruas, falar da história da família Carris, que é a família do meu filho, que é uma família de italianos que vem morar aqui no Jardim Botânico, especialmente na região do Horto. Eles vão morar dentro do Jardim Botânico, onde eles tornam esqueci agora o nome. Ele trabalha muito tempo como botânico, assistente também, não como botânico, mas jardineiro. Na época era jardineiro, ele entrou como aprendiz de jardineiro, e ele vai e fica até 59, quando ele falece. Então, eu falo um pouco dessa história, desses familiares, dessas pessoas que vêm, né? Porque é uma região também um pouco conhecida de imigração, de imigrantes, sobretudo, de imigrantes não só italianos, mas espanhóis, portugueses, e também eram histórias que eu ouvia, né, e até hoje ouço da minha sogra, dona Wanda, que ela fala desse passado, desses italianos da família dela, que ela andava, e do carnaval do bairro, e como é que eram os carnavais anteriores, os encontros, enfim, as relações de sociabilidade aqui nessa região, que é uma região muito interessante e pouco conhecida. E daí o meu recorte ser o final do século XIX, 1884, até 62, é um recorte pouco analisado, assim, né, pouco falado, pelo menos dentro desse meu ponto de vista, que é o período do grande movimento operário que tinha aqui na região, né, 62 com a vinda, década de 60 com a vinda da Rede Globo. E, enfim, eu gostaria de chamar aqui um pouquinho, para não monopolizar a conversa, o querido professor Edmilson, para conversar aqui conosco. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você, com o Mário, com a Andréia. Hoje a gente se encontra nas lives, né? O que é, de alguma maneira, um pouco diferente daquilo que é o nosso padrão de relacionamento, né? Como fui orientador, na verdade o nome é supervisor do trabalho do CIENI,
no Departamento de História da PUC. Ela fez essa pesquisa no programa de pós-doutorado, e eu, evidentemente, fiz também a apresentação do livro. Então, não queria fazer vocês ouvirem a apresentação do livro. E eu queria registrar algumas coisas importantes que o livro traz. A Luciane foi muito comedida na fala dela com relação ao lugar desse livro dela. Eu acho que o livro é muito mais do que pura e simplesmente as memórias afetivas que ela desenvolve aqui. Essa é uma parte do livro. Eu acho que há um envolvimento interessante dela com todo o bairro, e ela cada vez está mais envolvida com isso, seja com o movimento Horto-Fica, seja com a própria ambiência e sociabilidade do lugar. Ela poderia hoje escrever muito mais livros sobre o Jardim Botânico. Mas eu acho que nesse há uma pegada especial, que é aquela que chama atenção para a caracterização do Jardim Botânico como um subúrbio, mais do que um subúrbio proletário. Acho que esse recanto, como ela chama, é importante de ser mencionado, porque ele permite uma série de cruzamentos que ela realiza no livro e que tornam cada vez mais interessante a leitura dele. Seja no sentido da ideia desse nascedouro do Jardim Botânico, no cruzamento com a população que cresce e se desenvolve junto ao próprio Jardim Botânico em si, todo o comportamento da região, principalmente na ligação que ela tem com as fábricas, e principalmente a fábrica carioca, que vai dar oportunidade de formação daquilo que a gente chama da chácara do algodão, que é o condomínio que hoje toma conta ali da região do Jardim Botânico. Então, há todo um foco interessante que se cruza com outras questões importantes que abrem caminho, como ela apenas tomou essa parte do século XIX, para uma experiência importante que vai muito além do Jardim Botânico, no sentido da compreensão que ela permite, tanto da região da Gávea de hoje, como da Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá? A sensação que a gente tem é que toda essa área era um grande subúrbio, e principalmente a região hoje chamada Jardim Botânico e Gávea era uma área de experimentação fabril. O Parque Proletário da Gávea e todas as fábricas ali do Jardim Botânico. Mas, além disso, de certa maneira, nas histórias que ela conta, ela reproduz uma série de outros aspectos importantes, especialmente aquela que ela mencionou, ligada à questão da imigração, dos imigrantes que ocupam toda aquela área como mão de obra, exatamente para esse projeto de desenvolvimento das indústrias naquela área, pelas facilidades ambientais que a região propicia, o acesso à água, a oportunidade básica para uma indústria de tecidos na região. Então, acho que a memória afetiva se cruza com uma série de outros componentes importantes que dão oportunidade da gente observar como se forma ali naquela região esse potencial industrial do Rio de Janeiro. E, por conta disso, para eu não ficar na apresentação pura e simples do livro, eu imagino, para quem se interessa, que a leitura extremamente provocadora do livro pode levar a uma série de sugestões interessantes, alguns desdobramentos interessantes, que eu acho que ela mesma vai acabar desenvolvendo. A gente conhece o Jardim Botânico de um bairro cult, que se reúne artistas, intelectuais, etc. E isso, de alguma maneira, é uma questão interessante se comparada com aquilo que ela provoca no livro. Como é que esse bairro deixou a sua dimensão de bairro proletário, de um recanto de subúrbio proletário, para se transformar num bairro cult. Um bairro cult que reúne uma diversidade interessante
que deve ser abordada de novo a partir das pesquisas dela ou de quem se interessar por isso, né? Porque ela tem uma área importante da elite do Rio de Janeiro, que configura uma certa forma de afastamento dessas elites, né, do centro da cidade, das áreas mais adensadas urbanisticamente, né, que é a região mais do alto. Ela tem essa área mais proletária, que envolve a relação entre Jardim Botânico e as fábricas, na subida da Dona Castorina. Ela tem várias ruínas e vários lugares de memória interessantes com relação a isso, e, ao mesmo tempo, tem essa dimensão mais chique, cult, de ser um bairro de intelectuais e de artistas. Como é que isso funciona? Quer dizer, como é que se chegou a isso? Né? Há uma história para contar como desdobramento das propostas que ela faz. Então, obrigada, Edmilson, pela sua fala. E é interessante mesmo você contar isso, porque é uma dimensão um pouco conhecida, porque quando eu falo da fábrica, todo mundo fala, fábrica de pólvora, você está falando da fábrica de pólvora do Jardim Botânico. Eu falo, não, existiam fábricas têxteis, né? Então, até recentemente eu comentei isso com um morador aqui, eu falei, olha, aqui na nossa região, onde você mora, existe uma fábrica. Não, mas era ali do lado. Eu falei, não, aqui era a fábrica, aqui era o grande terreno da fábrica, tinham dois casarões, dois prédios imensos da fábrica, do lado a Vila Operária, que ainda existe, né, que foi tombada em 86, a Vila Operária hoje também mudou um pouco, tem restaurantes, enfim, hoje menos, né, por conta da pandemia, mas veio se modificando, o bairro veio se modificando bastante ao longo dos anos. E também existe uma outra fábrica muito interessante, que é a fábrica Corcovado, que é pouco falada, pouco estudada, tem poucos vestígios nela, achei muita coisa nos jornais, que é uma fábrica que vinha desde o Parque Lage até as imediações ali do Hospital da Lagoa. Né? Hoje, naquela época, na década de 30, 37, ela acabou, e então começaram os arruamentos, a ideia era construir uma cidade, construir casas mesmo, horizontais, mas aconteceu foi mesmo uma verticalização ali, então hoje a gente identifica vários prédios muito bonitos, muito modernos até, ultimamente, mas perdeu um pouco, e não há um vestígio físico daquilo, é muito curioso, ali não tem nesse vestígio, né, Abade Ramos, Nina Rodrigues, aquelas ruas todas ali que vêm do Parque Lage até o Hospital da Lagoa. E aqui, né, quando acabou a fábrica, veio um condomínio de casas, também uma parte a Rede Globo comprou, para começar ali a Rede Globo começou ali, a partir da fábrica, é uma história também bem pouco conhecida, eu falo com alguns conhecidos meus que trabalham na Globo, né, trabalham ali, e eles não conhecem também essa história, né, e é uma história interessante que as pessoas que trabalhavam e que foram trabalhar na Rede Globo também, né, foram aproveitados também como mão de obra no início, outros foram transferidos para a América Fabril, porque aqui, né, na Estrada Dona Castorina, hoje é a Rua Pachico Leão, era a fábrica carioca que foi comprada pela América Fabril na década de 20 e continuou funcionando até a década de 60, em 62 ela é extinta. Mas ainda assim a América Fabril tinha outras fábricas, então os operários saíam daqui e iam para as outras fábricas trabalhar, especialmente lá em Vila Isabel. E a outra fábrica, ela foi realmente extinta, não deixou vestígios nem de uma vila operária, nem de nada, nenhum marco, assim, né? Não identifiquei ali nenhum marco desse passado fabril ali, naquela imediação, a não ser nos jornais. Mas é muito interessante. E cada momento, né? E é interessante que eu também fiz um trabalho de história oral, de levantamento de depoimentos, atrelado à pesquisa no Arquivo da Cidade, na Hemeroteca Digital e outros acervos também. E aí, a cada momento, eu vou descobrindo mais e mais, assim, histórias sobre o bairro, né? Histórias muito interessantes, especialmente das pessoas mais velhas que moram aqui ainda. Então, eu falo, poxa, isso eu desconhecia. Então, como o professor Edmilson falou, é uma possibilidade de ter ter vários desdobramentos dessa pesquisa, né? Que eu posso dar continuidade, e quem também se interessar, também fazer o mesmo, né? Então, é isso, eu gostaria de convidar aqui também para falar comigo,
né, a professora Andréa Casanova. Estou muito feliz, queria agradecer muitíssimo de estar mais uma vez compartilhando, né, um trabalho tão interessante como é esse da grande amiga Luciene Carris, que eu tive a oportunidade de ler em primeira mão para escrever a contracapa, né? E a Luciene, ela traz uma coisa que eu acho que o professor Edmilson já colocou, que eu acho que é muito bacana, que é justamente essa inversão, né, de um determinado imaginário que a gente tem sobre o Jardim Botânico, né? Eu comentava até mais cedo com meus alunos da UFRJ sobre uma ideia que a gente tem, principalmente, por exemplo, eu que sou carioca, mas passei a vida em Minas, né? E conheço o Jardim Botânico, claro, dos jardins, né? Mas, sobretudo, justamente essa coisa da elite, né? Essa coisa de um bairro, né? Da Rede Globo, enfim, né? Uma série de coisas que a gente vai construindo no nosso imaginário, inclusive não só para quem habita a cidade, né? Mas também para quem está fora da cidade, né? Então, a minha memória com relação ao Jardim Botânico, ela era uma memória, mesmo como historiadora, né? Era uma memória que parava justamente nessa ideia, né, de um bairro da Zona Sul. E aí, quando eu conheço o trabalho de Luciene, né, eu realmente mudei completamente a minha ideia, né, porque é justamente, eu acho que o genial desse trabalho é justamente porque trouxe essa ideia de um jardim botânico proletário, um jardim de subúrbio, inclusive a ideia, o conceito de subúrbio, né, pensado de uma outra forma, porque também se construiu uma ideia de subúrbio que não era, inclusive, o que era a ideia de subúrbio lá no século passado, no século XIX, né, e que foi reconstruída, né, de uma forma pejorativa no século XX, que é essa ideia de periferia, né, de lugar, inclusive, de pobreza, etc. E a gente vai ver, né, com essa ideia de recanto que Edmilson colocou aqui, né, tão bem construída, né, e resgatada, né, pelo texto da Luciene, né, e o texto é de uma leitura muito leve, né, o texto ele tem, inclusive, momentos poéticos, é muito gostoso, né, Luciene, porque você escreve muito bem, eu sei porque eu sou sua parceira de escrita em outros livros, né, inclusive, agora mesmo vamos lançar um pela editora Telha também, que tem um artigo seu genial, daqui a pouco a gente pode até fazer propaganda, mas eu gosto muito do seu livro, desse, né, e da sua escrita, justamente porque você traz aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante, né, que através de fontes. Então, por exemplo, quando você começa um capítulo, de fazer propaganda do livro, né, que a gente cheira e tudo, começa um capítulo sempre com uma grande epígrafe interessante, né, que te remete a um tempo passado, um tempo progresso, então muitas imagens também, um tempo pretérito, né, muitas imagens. Então, eu gosto, por exemplo, muito do capítulo, acho que é o 5º, se eu não me engano, né, que é da parte que você fala da história das fábricas, do tempo das fábricas, e você começa citando Dickens, né? Então, você, por exemplo, está falando de uma coisa específica aqui do Rio de Janeiro, mas aí você vai falar uma coisa muito maior, que é esse mundo das fábricas, né? Que é o mundo da história mundial, né? Que é justamente, e além do tempo das fábricas, né? Eu queria destacar uma coisa que eu acho muito legal no seu trabalho, que é, além dessa beleza, né, de trazer uma literatura mundial para falar sobre uma história para além, né, do espaço do Jardim Botânico, que é justamente quando você faz uma análise que eu considero, acho que é um dos pontos brilhantes, né, que é justamente como você pega para trabalhar os periódicos, né, que tratam dos conflitos operários nas páginas, né, dos seus, não é só a revista Ilustrada, você trabalha com o Malho, com o Globo, também com grande imprensa, né? Então, eu gosto muito desse seu esforço analítico, né? E dessa riqueza de fontes que você traz, que não é só para pensar o mundo do trabalho, né? Também para pensar a história da cidade, né? A questão da memória do bairro, né? Então, eu acho que esse livro ele tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é isso. Primeiro, você traz uma outra história, vamos dizer assim, que é uma história, né, das classes trabalhadoras, né? Depois,
você traz isso de uma forma muito rica, em termos de seriedade analítica para a coisa do historiador mesmo, né? Eu acho que você tem um esforço analítico muito grande quando você traz todas essas fontes, né? Então, assim, e uma coisa que eu gosto muito também, Luciene, do seu trabalho, é quando você trabalha justamente com a história oral, né? Você sabe que a minha vida inteira eu passei pensando tanto no mundo do trabalho, quanto desenvolvendo as possibilidades de trabalhar com uma metodologia como a da história oral. Então, eu acho que, assim, a forma como você, né, trouxe o seu mundo, né, criou essas redes, como você mesmo acabou de dizer, né, e que ainda abriu mais o outro leque de possibilidades analíticas para frente, né, é o que faz o seu trabalho ter essa potência que ele tem, né? E a forma também como você traz a imprensa, né? Como eu já falei aqui, a coisa dos não só jornais operários, a grande imprensa, então acho que é um trabalho incrível, né? Eu só tenho elogios para você, né? Eu acho que tem uma outra questão também que é muito interessante, que é justamente isso, né? E aí eu tenho que também parabenizar o trabalho da editora, justamente por isso, porque é um trabalho de historiadora, né? É um trabalho que tem essa seriedade que eu falei, esse rigor analítico, né, esse comprometimento que o historiador, né, cientista, vamos dizer assim, pesquisador tem, mas é um livro que ele pode ser lido por qualquer interessado nessa história, né, porque essa história que você conta e a forma como você conta abre um espaço, né, para que quem quer conhecer a história do Rio, quem quer conhecer a história do bairro, quem quer conhecer a história dos operários, né, as histórias familiares, essas origens, né, desses imigrantes e desses nativos, vamos dizer, que trabalharam nessas fábricas, né? Então, toda uma escrita que mostra como que cada vez mais o historiador ele tem um papel social, né, inclusive porque você dialoga o tempo inteiro com questões, né, que às vezes aparentemente não estão abertas, mas que são questões que têm a ver com o presente. Acho que até Mário deve falar um pouco mais sobre isso, né, porque é a questão toda que a gente vive hoje nas grandes cidades de gentrificação, de especulação imobiliária, né, aquilo que Edmilson comentava, né, sobre a transformação, inclusive, do próprio imaginário do bairro, que tem a ver com essa mudança, esse deslocamento de um olhar para o bairro, né, e uma construção de uma outra história, vamos dizer assim, que ficou, né, do que é esse bairro, o que foi esse bairro, né? Então, eu acho que o seu trabalho, ele tem essa riqueza, né, e eu convido a todos, então, que estão ouvindo a gente aqui, a perguntar também, né, sobre o trabalho, porque ele tem essa riqueza de ser um trabalho com esse rigor, mas que transcende o campo historiográfico, né, vamos dizer assim, e pensa naquilo que acho que é fundamental hoje em dia para todos os historiadores, né, que é na questão da divulgação científica, vamos dizer assim, né, e que esse conhecimento que você produziu possa ser, né, lido e possa interagir, né, e possa conformar, inclusive, outras versões dessa história, né, para além da academia, né, ou seja, para o público leitor em geral, né, para as pessoas que deram entrevista, né, para as pessoas do bairro, né, para os descendentes, para aqueles militantes que estão lá lutando o Horto Fica, né? E para a sociedade em geral, inclusive o desenvolvimento de políticas públicas e de salvaguarda de memória, enfim. É um trabalho que abre realmente infinitas possibilidades, né? Tanto que ele já está tendo uma repercussão, né? Eu estava vendo aqui nos comentários, né, que as pessoas estão fazendo aqui, então você vê como que esse trabalho seu vai servir para o ensino, né? No ensino, não só o ensino de história, mas, por exemplo, o pessoal lá do Parque Lage, eu ouvi algum comentário, li algum comentário que foi feito por um professor do Parque Lage, que já está mostrando como que esse tem um impacto, né? Eu acho que o Nathaniel, né, colocou que acha fundamental para os pesquisadores, não só dos fenômenos urbanos, mas o pessoal que está trabalhando, inclusive, com arte, né, que está pensando, por exemplo, o espaço, né, e as relações artísticas lá no Parque Lage, né?
pessoal que tem trabalho lá de botânica, que tem trabalho, inclusive, com essa questão aí do espaço, né, daquela região ali que está mais próxima, inclusive, do que era, onde era a fábrica, etc. Então, assim, as fábricas e tudo. Então, assim, eu acho que o seu trabalho, ele vamos dizer assim, ele tem uma função, né, uma relevância que não é só uma relevância científica, vamos dizer assim, né, que eu destaquei tanto da questão, mas é, sobretudo, uma relevância social, né, que isso a gente tem que ter muita preocupação, principalmente nos tempos que correm hoje, né, da forma como as coisas estão rolando por aí hoje. Né? Então, eu só tenho a agradecer, né, porque eu li primeiro, junto com o Mário e Edmilson, né, e desejar te ter mais ao meu lado, né, Luciane, fazendo novas pesquisas sobre essa história do Rio de Janeiro e do Brasil. Nossa, obrigada, Andréia, obrigada, Edmilson, ambos, né, falaram muito bem, muito obrigada. E também, realmente, como a Andréia colocou, a minha preocupação foi tentar escrever de uma maneira mais acessível, né, trazer todos os elementos, né, da pesquisa, do rigor acadêmico da escrita, mas escrever de uma forma que as pessoas gostassem de ler. Minha preocupação foi, puxa, será que eu ia gostar de ler uma história? Essa história? Como é que eu poderia contar essa história? E é interessante você ter colocado a questão da história oral, propriamente dita, né, porque você, Andréia, trabalha já com isso há muito tempo. Inclusive, a Andréia, ela organizou um livro chamado História Oral e Direito à Cidade, né? Eu e o Mário Brum escrevemos juntos um artigo, um capítulo de um livro, para esse livro, que é um livro muito importante, e esse trabalho também me deu a abertura de pensar também, trabalhar o depoimento, trabalhar essa questão da história oral com mais propriedade aqui com o bairro. Como eu falei no início da minha fala, foi uma pesquisa longa e que demandou de mim um certo amadurecimento também, né? Essa pesquisa começou já há algum tempo, e quando eu ia lançar ano passado, veio a pandemia, e adiei, enfim, mas demorou um pouco. E o Mário, ele escreveu um trabalho brilhante, foi a tese dele também, se não me engano, o Mário vai falar comigo aqui, e eu falo nesse trabalho sobre a comunidade daqui do Horto, sobre a história, da questão da remoção, e o Mário fala da Lagoa Rodrigo de Freitas, da remoção da favela da Praia do Pinto, que eram áreas também de trabalhadores, pessoas que trabalhavam ali e precisavam, moravam ali e trabalhavam, né? Moravam perto do seu lugar de trabalho, melhor, colocando dessa forma. E aqui no Jardim Botânico também a gente teve esse elemento, né? As pessoas moravam no seu lugar de trabalho também. E eu acabei me envolvendo mais com a comunidade do Horto, e, né, tem esse movimento, sim, o Horto Fica, tem muitas pessoas queridas que moram ali, inclusive eu fiz um documentário sobre essa comunidade, chamado Recanto, que está no YouTube, né, tive esse prazer de trabalhar com eles, fazer esse trabalho de levantamento de história oral, de recuperação dessa história, dessa narrativa sobre essa comunidade no bairro, como é que eles se fixaram ali. Então, foi um trabalho também muito interessante que me enriqueceu também a minha pesquisa, né? E também foi um desdobramento da minha pesquisa também do pós-doutorado, do estágio de pós-doutoral, também foi um outro trabalho que eu realizei em paralelo a essa pesquisa, esse livro que foi publicado agora. Então, eu gostaria de chamar o Mário Brum para falar também aqui comigo, né? Boa noite, Luciane. Foi uma honra, né, escrever. Cumprimentar também a Andréa Casanova, uma parceira, uma das pesquisadoras mais generosas que eu conheço, faz 1000 projetos e sempre tenta envolver o máximo de gente possível, né, e te admiro muito por isso, Andréa. E o Edmilson, que foi meu professor na UF, e assim, é uma referência nos estudos sobre Rio de Janeiro, né, sobre pensar a cidade. E acho que, Luciane, você conseguiu aprender muito com o Edmilson, né? O que eu destaco, né, escrever a orelha desse livro, que é uma honra, eu agradeço muito esse convite. Foi fácil porque a Andréia já falou isso, o Edmilson falou um pouco também. É uma escrita muito fluida, você escreve muito bem. Ele tem todo o rigor de um livro acadêmico, desculpem, de uma pesquisa histórica, né, o uso das fontes, a diversidade das fontes, mas eu falo até isso na orelha do livro, né? A Luciane convida a gente para um passeio pelo Jardim Botânico,
Não tem apesar de ter todo o rigor da pesquisa, apesar de ter muita informação, apesar de ter muita fonte, tem muita afetividade também. E isso que eu acho que é bacana, isso que torna esse livro um livro muito especial. Além do acabamento, além da qualidade, a capa está muito bonita, a editora Telha está de parabéns pela produção do material. É um livro gostoso de se ler, porque parece que a Luciene pega na nossa mão e conduz a um passeio pelo bairro. Né? Isso está muito claro nas páginas. Né? Você vira uma esquina junto com ela, você entra numa rua em que aquela rua teve uma fábrica. Então, esse passeio que o livro faz por diversas épocas da história, não só do bairro do Jardim Botânico e não só da cidade do Rio de Janeiro, é um bairro que tem uma importância para a história do Brasil, que está numa região que diz muito sobre a nossa sociedade, diz muito sobre a nossa história da cidade e sobre a história da sociedade brasileira. É o que a Luciene apontou. Eu pesquisei sobre a Praia do Pinto, né, que eu fiz um estudo sobre a Cidade Alta, conjunto habitacional, surgido na ditadura militar durante as remoções de favelas. E esses bairros, Jardim Botânico, Gávea, Lagoa, eram bairros com uma população operária muito grande e uma população negra muito grande. Né? Aquela área ali, muito próxima ali do Jardim Botânico, que se mistura, chega a se confundir, Jardim Botânico, Lagoa, Gávea, ali nos dados do censo. O Luiz Costa Pinto, quando ele faz um livro, O Negro no Rio de Janeiro, ele pega dados de 1940, que ele demonstra que a Gávea e a Lagoa não está muito atrás, o Jardim Botânico não estava separado, né? Estava nessas duas aí, nessas duas circunscrições urbanas. A Gávea era o bairro com a quarta população negra, né, da cidade do Rio. A Gávea ficava à frente de bairros como Inhaúma, Bom Sucesso, Penha, Irajá, bairros que hoje são, né, são associados a uma presença negra muito forte nas grandes favelas que tem lá. E grandes favelas que existiam nesses bairros da Gávea, do Jardim Botânico e do Leblon. E que passou por um processo, né, histórico ao longo de todo o século XX, e a Luciene traz isso no livro, ela vai demonstrando isso também, passou por um processo de gentrificação, às vezes mais suave, às vezes mais, mais orgânico, por assim dizer, por imposição do capital, por valorização, pela aquisição, pelo fim das fábricas e das vilas operárias, né, essas propriedades vão sendo adquiridas, o bairro vai se gentrificando, e às vezes na base da pancada, da porradaria, da expulsão, como foi o caso das favelas ali da região, da Macedo Sobrinho, da Praia do Pinto, do Parque da Gávea, Parque Proletário da Gávea, enfim, inúmeras favelas que existiam ali naquela área e que foram sendo tiradas ao longo de todo o século XX para dar a um lugar hoje que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? Aquela área ali da Zona Sul, que a gente pode falar da Zona Sul, embora o Jardim Botânico não esteja ali muito perto da praia, também não está muito longe, mas essa Zona Sul Atlântica, né, que é a mais valorizada e a mais... Não é à toa, né? Houve um processo orgânico de expulsão de pobres e de negros daquela área. E é um processo que continua. É importante a gente falar disso hoje também, o livro da Luciene cumpre um papel muito importante por isso. Ela já falou do documentário que ela fez sobre o Recanto, sobre o Horto, né, o documentário Recanto, que o Horto hoje enfrenta mais uma vez um processo que já é um processo que tem algum tempo, mais de 30 anos, de expulsão dos seus moradores, né, porque por serem áreas há mais de 100 anos, áreas operárias, subúrbios, né, a periferia da cidade do Rio de Janeiro na época, e o Estado não se responsabilizou pela produção da moradia, essa cidade não se preocupou com isso, com a moradia para o pobre, e permitiu as pessoas ficarem ali no Horto, e agora cansou e quer expulsar as pessoas de lá. Então, uma luta que continua, né, uma luta pela cidade, daí esse livro da Luciene, ele demonstra, como falei, com muita leveza, mas sem descuidar do que é fundamental, né, o livro da Luciene demonstra isso, né, de que forma nós estamos construindo uma sociedade desigual, com bastante formação,
com direito a chopp no bar, né, com direito a conhecer a padaria, com direito a conhecer aonde Vinícius de Moraes morou, aonde ele pensou na música. Então, com tudo isso, mas também com todo o lado triste da nossa história. Então, Luciene, parabéns aí pelo livro, obrigado mais uma vez pelo convite. Retomando, eu gostaria de agradecer a sua fala, espero que a gente continue, né, com nossos projetos, né, com as nossas parcerias futuras. Obrigada pelas suas palavras, e, mais uma vez, você falando nisso, né, eu me lembrei, tem um capítulo que eu cito o João do Rio, e não foi aleatoriamente que eu citei o João do Rio, né, tem uma influência, uma inspiração, por assim dizer, do professor Edmilson, né, e, né, que fala que eu amo a rua, e aí eu me inspirei um pouco nisso, de andar pelas ruas do bairro, né, não chegava a ser o centro da cidade, evidentemente, daquela época, mas eu, com esse olhar, né, um pouco de Flaner, de repente, mas é uma inspiração. Então, também gostaria de agradecer ao professor Edmilson por isso, né, e pelas nossas andanças também, né, porque Edmilson é uma pessoa que também traz um pouco desse olhar sobre a cidade, de conhecer a cidade. E como o Mário falou da padaria, né, a padaria século XX, né, o Armando também é uma dessas figuras que me deu depoimento sobre o bairro, né, ele está aqui também desde quando a Rede Globo veio e quando a fábrica acabou, década de 60, início da década de 60, e ele também tem muitas histórias. Então, assim, a gente vai descobrindo a cada momento, com essas pessoas, mais histórias sobre o bairro. De repente, podia escrever um outro livro hoje, seria uma outra história, talvez, um pouco, não sei, mas, assim, toda vez que eu ouço, isso me dá uma satisfação muito grande também, o que, poxa, poderia ter, quem sabe, descoberto isso um pouco mais cedo, de repente, para incluir algo a mais. Sempre tem algo novo a se descobrir.